Desejo que a paz de Jesus esteja com todos. Mas quem veio aqui ouvir a voz de Deus, diga amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos em uma palavra breve, por causa da hora. Um salmo. Alguém tem Bíblia aí? Diga glória a Deus. É um cântico, um salmo que não está no livro de Salmos. A Bíblia fala de muitos salmos que não está no livro de Salmos. Cântico que não está no livro dos Salmos, como o cântico de Miriam, por exemplo, o cântico de Moisés, que está lá no Apocalipse, é um cântico, porque salmo é um cântico. O livro dos Salmos, que contém 150 cânticos, não são capítulos, são cânticos, na verdade é o inário do Estado de Israel antigo, que originalmente é composto por 5 livros, cada um tendo 30. Na Bíblia é um só de 150, mas originalmente são 5 de 30. Mas existem outros salmos que não estão nos salmos. O salmo que está no livro de Samuel, o salmo que está no Êxodo, o salmo que está no Apocalipse, o salmo que está inserido nas crônicas, no livro dos profetas, como de Isaías, e até salmo na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos. E o salmo que eu quero ler é um salmo cantado, é uma expressão de confiança a Deus de forma poética, que está inserido no livro do profeta Abacuque. É um salmo de apenas 3 versículos. Abacuque capítulo 3, por favor, senhoras e senhores. Abacuque capítulo 3, 17, 18 e 19. O texto que nós vamos nos embasar nesta noite. E eu percebi uma coisa, irmãos. Tem muita gente aqui no nosso meio que é pregador, viu? Pregador você conhece de longe, né? Eu sei que tem um grupo de pregadores aqui na frente, ó, ali em cima, ali atrás, talvez pessoas que até gostam do meu ministério, que na verdade o meu ministério, que não é meu, é do Senhor, na verdade é uma ferramenta que Deus deu para abençoar muitos pregadores no Brasil hoje. E eu pretendo ser um canal de bênção para os pregadores também aqui nessa noite. Abacuque capítulo 3, 17, 18 e 19. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu exulto e me alegro no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele me dá os pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Feche os seus olhos e vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nessa noite de forma clara, concisa, poderosa e objetiva. Fala, Deus, não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. E aqueles que vieram aqui com um propósito, Senhor, que não saiam da mesma forma que entraram, mas que saiam melhores, edificados, transformados e exortados pela sua palavra. Nós abrimos o nosso coração, entendemos que não é uma matéria, que não é um ser orgânico que está falando, mas é que é o Espírito do Deus vivo falando através de um ser humano. Por isso fale comigo também, nesta noite eu te peço, em nome de Jesus, para a sua honra e glória. Amém. Amém. Por 2 motivos apenas, 2 motivos, um ser humano louva a Deus. A motivação de um ser humano para louvar a Deus é totalmente diferente da motivação dos animais, dos vegetais. É totalmente diferente da motivação dos minerais, dos vegetais, dos animais e dos seres espirituais. O ser humano
é o único ser que tem motivações distintas para adorar a Deus. E através de uma expressão poética como a música. Os dois motivos que alguém tem para louvar a Deus é ou por uma grande vitória ou por uma grande derrota. E senhoras e senhores, louvar a Deus por uma grande vitória, não precisamos nem ser salvos para isso. Por quê? Porque quando o fogo desceu lá no Carmelo, no 18º capítulo do primeiro livro dos Reis, que o fogo desceu e que Deus se manifestou em Israel, os primeiros a se prostrar diante da soberania divina para adorar foram os profetas de Baal. Os primeiros a se prostrar e dizer só o Senhor é Deus foram os de Baal. Então, louvar a Deus depois que ele se manifesta, até quem não é de Deus faz. E esse tipo de louvor, quando tudo vai bem, é um louvor que não é um louvor que eu considero impressionante. Louvor impressionante é quando você louva a Deus sem motivos para louvá-lo. Quando tudo vai mal. E talvez os momentos de maior ápice da sua vida espiritual foi quando na sua fraqueza você encontrou forças para louvar a Deus. O que te manteve vivo foi quando, ainda sussurrando em meio às lágrimas, em alguma fase da sua vida, você encontrou força para dizer: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque é um desses, que escreve o clássico de 3 versículos, que eternizou o seu nome. A canção, escrita por Abacuque, é letra de muitos, nesses 2.500 anos que se passaram. Abacuque louva a Deus neste clássico no momento mais complicado da sua vida. O seu nome, Abacuque, quer dizer abraçador. E o pai de Abacuque sabe que existe um peso muito grande no nome dos filhos. E talvez o pai de Abacuque fosse um profundo admirador do 3º patriarca dentro da dinastia dos patriarcas, que é Jacó. Jacó, que não quer dizer trapaceiro, nem enganador, nem usurpador, porque isso é uma lenda evangélica. Jacó quer dizer aquele que agarra. Então, o pai, para homenagear Jacó, deve ter colocado o nome do filho de abraçador, porque o nome abraçador é profético. Abacuque se abraçou a uma causa, e geralmente nós somos aquilo a que estamos abraçados. A causa com que nós abraçamos é aquilo que nós somos. Se a sua causa é o reino de Deus, então você é um cidadão do reino de Deus. Você é aquilo com que você se abraça. Aleluia. E Abacuque tem um tema central. Um versículo do livro de Abacuque foi eternizado. Inclusive, foi citado pelo apóstolo dos gentios, quando escreve a sua mais profunda carta, a mais profunda epístola do apóstolo Paulo, a mais difícil, a mais profunda, a mais complexa, a mais poética, a mais exultante carta que Paulo escreveu, é a carta de Paulo aos Romanos. E essa carta de Paulo aos Romanos, ela é toda baseada em um versículo de Abacuque. O versículo de Abacuque é a estrutura de sustentação da carta de Paulo aos Romanos. Qual que é o versículo de Abacuque que sustenta a epístola dos Romanos? É o versículo que diz: e o justo viverá pela fé. Paulo admira tanto esse versículo que escreve a carta de Romanos baseado na expressão de Abacuque, a expressão de fé. Abacuque, quando escreve esse salmo, quem quer que eu pare, diga amém. Hã? Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria, né? Quando Abacuque escreve esse salmo, ele está vivendo o pior momento da vida dele. Quando ele escreve esse salmo, olhando para mim, Abacuque está vendo a sua sociedade sendo destruída. Quando ele escreve esse salmo, meu irmão,
ele está vendo a esperança de futuro para os seus filhos e para a sua família arruinada. Quando ele escreve esse salmo, ele vê a hipótese, a possibilidade da fé judaica ser extinta da face da terra. Porque um povo poderoso estava destruindo até os alicerces do povo de Deus. E quando uma batalha vem na nossa vida, aleluia, ela tem dois propósitos primordiais: o propósito de Deus e o propósito do teu inimigo. Olhe para cá, pessoal. Qual que é o propósito de Deus em permitir você ser provado? Sabe qual é? Fazer você se tornar um ser humano melhor. Todo mundo que está na prova é mais humilde. Todo mundo que está na prova chora mais, acredita mais. Todo mundo que está na prova é um ser humano melhor. Pode acreditar no que eu estou falando. Confia mais em Deus. Mas olha bem para cá. O diabo, o teu inimigo, também tem um propósito em te colocar na prova com a permissão de Deus. Sabe qual é o propósito do diabo? O propósito do diabo é fazer você blasfemar o nome do Senhor. Olhe para cá e preste atenção na frase que eu vou lhe dizer. Não está em livros de prateleiras, não. Três coisas aborrecem a Deus. Olhe para mim. Vou dizer de novo. Três coisas aborrecem a Deus. Vou falar por ordem de aborrecimento: pecado, transgressão e abominação. Tem gente que diz assim: na Bíblia não tem pecadinho nem pecadão. Tem sim. Tem pecado na Bíblia que é para a morte. Está escrito assim: não cobiçarás nem o jumento, nem a casa, nem o carro. Não cobiçarás a esposa ou o esposo do teu próximo. Isso daqui é pecado. Agora, olhe bem para mim. Não adulterarás não é pecado. É transgressão. Pecado e transgressão tem jeito. Abominação não tem jeito. Você sabe o que é abominação? Abominação é acreditar que o homossexualismo é de Deus. Abominação é acreditar que quem vive na prática do aborrecimento contra Deus eternamente será salvo. Abominação. Abominação é blasfêmia contra o Espírito Santo. E olhe bem para mim. Qual que é o propósito do diabo de colocar um crente na prova? É fazer ele pecar? Não. Por quê? Porque o diabo sabe que se o crente pecar, tem jeito. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se o propósito do diabo não é fazer o crente pecar, o propósito do diabo é fazer o crente transgredir? Não. Porque a transgressão também tem jeito. A Bíblia diz: e pelas suas pisaduras fomos